Santos 1, Flamengo 0. O time de Kleber Xavier teve uma grande atuação defensiva que conseguiu segurar o líder Flamengo e, além disso, potencializou muito o jogo do craque Neymar. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. O cara do jogo foi Neymar, fez um gol, foi extremamente decisivo e talvez seja a sua grande atuação no futebol brasileiro até o momento. Mas não foi só isso. O time de Kleber Xavier teve uma grande atuação defensiva, até porque o Flamengo tem muito poderio ofensivo. Tô aqui com Vincenzo Delicani. E aí, tudo bem? Estudou esse jogo, estudou as características da partida, que foi um jogo bem movimentado, né? Apesar do gol só sair mais pra reta final da partida, foi um jogo bem movimentado que traz suas nuances. Sim, muita coisa. O Flamengo, logicamente, sempre com a bola, né? É a característica desse time do Felipe Luiz e não dá pra tirar a bola desse Flamengo. O Santos apostou em ter um bloco mais baixo, fazer, em momentos, uma linha com 6 jogadores, 2 volantes à frente, com o Neymar descansando mais à frente e o David Washington fazendo esse pêndulo, tá? E foi genial, assim, foi uma ideia muito interessante, uma ideia que funcionou muito bem, foi muito bem executado também pelos jogadores dentro do campo, a ideia do Kleber Xavier. E aí potencializa o Neymar, porque você joga na transição, você joga para ele atacar o espaço e colocar os companheiros para atacarem o espaço também. E a partir do momento que o Santos conseguia, em bloco baixo, roubar essa bola e sair na transição, ele gerou muito perigo no Flamengo. O gol sai dessa maneira, a gente tá aqui para mostrar isso. E é curioso que daí o time tem que fazer toda uma marcação pro Neymar dar essa descansada. Exatamente. Mas a partir do momento que ele pega a bola, e daí dando um spoiler já, né? Fica muito claro até para quem viu o jogo que o Neymar é Embaçado. muita Muito qualidade, diferente, ele muito com a diferente. bola é diferente e foi o que aconteceu. Mas antes da gente começar a mostrar a análise e mostrar como foi a partida e os detalhes da partida, queria falar pra galera, a gente tem um novo plano. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, Verdade. curte, compartilha e divulga pros amigos. E agora a gente tem um novo plano aqui embaixo, membros do canal. E daí nesse plano de membros a gente tem algumas opções. Tem a primeira opção que é quase R$4, que é das camisas. O povo tem reclamado bastante que nossas camisas estão desatualizadas. Mas a gente é um projeto em início e a gente não tem todo o capital para ficar investindo em camisa. Então a gente montou esse plano aí para investir melhor nas camisas. Então se você fizer essa doação, a gente vai saber da onde veio e vai investir em camisas melhores. E daí temos o segundo plano, que é praticamente R$8, também, que isso nos ajuda e apoia muito o nosso canal, então peço encarecidamente para você que nos ajude para a gente continuar trazendo mais conteúdo, seja do Santos, seja do Flamengo e de vários times brasileiros. É isso. Vamos para análise? Vamos nessa, vamos para análise, vamos começar a entender esse Santos e Flamengo, que teve muito disso aqui, desse bloco baixo do Santos, que é muito interessante da gente notar. Olha o Guilherme, aonde está, o ponta esquerda do Santos, aqui, com o Souza, o Luan Pérez e o João Basso, nesse momento como um trio de zagueiros, e o Escobar, lateral esquerdo de origem, mais à direita nessa partida, mais à direita não, como um lateral direito nesse jogo, pela falta, logicamente, do JP Xeremon, enfim, outros caras também não estavam à disposição. O Escobar, canhoto, do lado direito, fazendo essa marcação. Então, uma linha com 5 jogadores, uma linha com 3 jogadores, o Zé Rafael, o Tomás Incon e também o Barreal, com o David Washington e o Neymar fazendo esse pêndulo, né? Linhas bem aproximadas, inclusive, né? Pouquíssimo espaço entre linha, muita aproximação e pouca amplitude. O Santos não entrava no jogo do Flamengo de abrir esse campo, mas jogava o time para um lado quando a bola estava do lado, jogava o time para o outro quando a bola rodava para o outro. É isso que está acontecendo nessa jogada. A bola estava do lado direito, vem para o lado esquerdo e aí todos os jogadores do Santos acompanhando onde está essa bola. Por que isso? Isso dificulta muito para o adversário, dificulta muito para quem está com a bola em tentar encontrar essa virada rápida. O problema é que você tem muito pé, você tem muita gente, você tem pouco espaço entre linha. E aí como é que você vai virar rápido? Você não tem um vazio também para tentar entrar um passe por dentro. E aí o Flamengo também não tem tanto essa característica de abrir, de tentar dar largura, amplitude. O Flamengo tenta aproximar as peças, o Flamengo tenta encontrar tabelas curtas e movimentações curtas, não sempre na amplitude. E aí essa característica do Flamengo, muito bem estudada pelo Kleber Xavier, faz com que o Santos consiga marcar bem dessa maneira, né? Então, sequência da jogada, tava lá na direita a bola, vem aqui pro lado esquerdo, o Santos vem todo mundo marcar para cá. E aí que é interessante, né? O Jorginho e o Arrascaeta, do lado esquerdo, eram as principais ameaças em questão de armação de jogada. Zé Rafael e Tomás Incon encostavam nos dois. Sobrava o Luiz, é verdade, mas pode sobrar, porque essa bola não vai passar tão fácil pro outro lado, não vai chegar tão fácil do outro lado. Então, logicamente, o Luiz Araújo tinha mais espaço, é verdade, e aqui o Guilherme até mais próximo
próximo dele do que do Wesley, por exemplo, para tirar esse espaço e para não deixar com que haja vantagem dessa maneira, né? E isso funcionou bastante para o Santos. O Zé Rafael sobe aqui no Jorginho, o Rincon muito próximo da Arrascaeta, dá para ver novamente, né? Os dois volantes batendo com dois armadores do time do Flamengo. Essa bola é tocada, vai girar e aqui, mais uma vez, né? O Flamengo faz o quê? Coloca 5 caras da última linha, aqui o Wesley, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonçalo Plata e o Varela do lado esquerdo. O Santos e bola isso. O Santos espelha essa maneira, né? Então, 5 caras fechando também na última linha, na linha defensiva. E aí você iguala numericamente, você não sofre vantagem e dessa maneira você consegue marcar melhor. Qual que é o problema? O Jorginho tem essa qualidade para virar a bola rápido. E aí sobra o Luiz Araújo. Por quê? O Zé Rafael estava marcando o Jorginho, o Tomazinho estava marcando a Arrascaeta, o outro interno, o interno da direita do Flamengo, tem espaço na frente da área porque o Zé Rafael está por aqui e o Tomazinho está mais do outro lado também, mas na verdade está aqui o Tomazinho. É o Barreal aqui. Aqui o Barreal, aqui o Rincon, aqui o Zé Rafael. Então assim, é um Santos que conseguia fechar do lado da bola, mas se tinha essa virada, ele sofria. Aqui teve bastante espaço o Luiz Araújo. O Bruno Henrique vai finalizar essa jogada, né? Até fez um gol daí, o Luiz Araújo contra o São Paulo na última rodada. Então, era de fato uma ameaça muito grande, né? E esse bloco baixo, aí você bem falou, William Borges, tinha o Barreal também. Então, quando a bola girava... Eu confundi os lances. Quando a bola girava para o lado esquerdo do ataque do Flamengo, descia o Barreal com Escobar, Basso, Pérez e Souza. Quando ela ia para o outro lado, descia o Guilherme e o Barreal ficava numa segunda linha, né? E esse Flamengo mudou um pouquinho a maneira de atacar também. O Flamengo, normalmente, com o Felipe Luiz, 3-2-5. O Flamengo contra o Santos teve um 3... Na verdade, não. Teve um 2-2-6. Construía com os dois zagueiros, construía com o Alan e o Jorginho e metia uma linha de 6 mais acima. Por quê? Porque tinha Plata e Bruno Henrique juntos. E aí, nenhum é ponta esquerda e nenhum é centroavante. Os dois são as mesmas coisas ao mesmo tempo, né? E aqui dá pra ver. O Varela por lá, aqui é o Arrascaeta. Não, o Varela tá aqui, é o Plata. Aqui então isso, o Plata, exatamente. O Varela por aqui, né? O Plata como ponta esquerda, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, do outro lado, lá o Wesley, né? Então tinha 6 caras atacando a última linha. Por que isso acontecia? Porque o Santos também tinha que descer esse bloco. E aí dá até pra ver aqui, Barreal, Escobar, Basso, Lua Pérez, Souza e Guilherme. O Santos com uma linha com 6 para igualar na última linha, O Santos fazia uma linha de 5, a ideia inicial é uma linha de 5, porque o Flamengo, já é habitual o Flamengo fazer esse 3-2-5, empurrar 5 jogadores na última linha, mas daí é o entendimento da partida. A partir do momento que o Flamengo estava empurrando 6 jogadores, o Santos também desce mais um ponto e fecha com 6 quando necessário. Exatamente, deu muito certo. O Flamengo teve muito da posse, teve imposição, mas teve 0,66 de gols esperados. Não criou chances absurdamente claras e em quantidade, né? Aqui de novo, os dois volantes batendo com o Jorginho e batendo com a Arrascaeta do lado esquerdo da jogada. O Flamengo vai virar essa jogada e aí vai dar para ver exatamente esse Santos que consegue transitar para o outro lado do campo e consegue fazer isso bem, né? O Danilo por aqui, essa bola passa no Alan e olha que interessante ali com os 6 jogadores do Flamengo. Wesley, Luiz, Bruno, Arrascaeta, Plata e Varela. 6 caras colocando a linha do Santos para trás. E você vê os pontas, o Guilherme e o Barreal, tirando mais para o meio, tirando esse espaço de uma tabela. O corredor, deixa o Flamengo jogar em amplitude. O que não dá é deixar a tabela para o Flamengo infiltrar. E fez muito bem o Santos dessa maneira, com a orientação do Kleber Xavier. Até porque e os jogadores tem do gramado. bons finalizadores, jogo curto muito aproximado ali, você dificultando o meio. Ó, mais uma vez, Jorginho marcado pelo Zé Rafael, o Arrascaeta marcado pelo Rincon, os alas mais para dentro, o corredor tá livre, é verdade, mas o corredor não foi bem explorado pelo time do Flamengo, não conseguiu em vários momentos explorar esse lado, o time do Felipe Luiz. O Wesley, inclusive, no primeiro tempo errou bastante passe por ali. Exato, né? E essa bola vai rodar e aí dá para ver o Santos todo indo pro outro lado da jogada, transitando do outro lado da jogada. E essa virada não foi tão bem feita, essa virada não foi feita com rapidez suficiente, né? E agora tá todo mundo fechado. O Zé Rafael vem por aqui, o Rincon vai encostar nesse momento, e aí beleza, dá até para ver. O Plata tá livre? Mais ou menos. O Arrascaeta poderia ficar livre na jogada? Poderia. Mas essa jogada, sair daqui e chegar do outro lado, tão fácil, com tanta gente no caminho, é muito difícil. É passe muito arriscado, né? Exatamente. É muito difícil. Então, esse bloco baixo do Santos funcionou e funcionou muito bem. Enquanto essa virada acontece dessa maneira, devagar, com a bola pouco forçado, com a bola muito confortável no pé dos defensores, está tudo certo para o Santos, tá? Mais uma vez, ó, o Guilherme está por aqui, a linha com 5 jogadores, com o Barreal descendo para marcar o Varela, né? É um Santos muito confortável. E foi ao longo de praticamente todo o jogo dessa maneira. E um detalhe também, o Varela, um jogador destro, jogando pela esquerda. Então, naturalmente, ele
puxaria perde pro meio. amplitude, Você sim. perde amplitude. Sim, exatamente. E aí, ó, mais uma vez, né? Todo mundo bem marcado, ó. Talvez até por isso a gente pode reparar nesses lances, o Plata caindo muito mais à esquerda do que o Bruno Henrique. E Sim, originalmente, no último jogo, por exemplo, contra o São Paulo, o Bruno Henrique à esquerda e Plata por dentro. Sim. Maioria das vezes. Aqui, talvez para ganhar um pouquinho de amplitude, o Plata caía mais pelo lado. E aí a gente começa a entender que o Santos tentava, em praticamente todos os setores, igualar numericamente o time do Flamengo. Exemplo, quando descia o Jorginho, né? Com Ortiz e com Danilo. Você tem David Washington, Neymar e Guilherme, com 3 jogadores mais à frente e 3 jogadores do Flamengo na construção. É sempre tentando igualar numericamente no setor da bola. Era a ideia do Kleber Xavier e foi muito bem feito. Qual que é o problema disso? Né? E dá pra ver o Santos marcando num 4-3-3 nesse momento. O problema é que o Wesley sempre fica aberto. E aí, para manter o sistema, o Wesley ficava mais livre nesse momento, até o Guilherme conseguir se recuperar. O Flamengo conseguia explorar esse tipo de coisa, né? E aí, por exemplo, vai rolar o passe da quebra de linha nesse momento com o Jorginho, que é excelente nesse tipo de coisa. O passe é muito interessante aqui com o Luiz Araújo e o Wesley vai ficar livre de marcação. E gera superioridade, né? 2 para 1 ali. Exatamente, 2 jogadores. Isso, você, cara, você tá dentro da minha cabeça, tá? Com o Luiz Araújo e com o Wesley contra o Souza, que fica nesse 2 contra 1 nesse momento, fica em inferioridade. A bola vai rodar com o Wesley, é verdade. O passe dele é muito ruim e perde a jogada pro Santos. Mas mostrando o quanto exige, principalmente do Guilherme e do Barreal. O Barreal até saiu no meados do segundo tempo ali, mas o quanto exige, porque hora você tá na linha de 5 ou 6 defensivamente, hora você tá na linha de cima tentando igualar. Então isso exige muito do jogador. É muito complicado. E deu muito certo. Sempre igualar numericamente no setor da bola. Foi isso que tentou fazer o Santos. Fez muito bem e segurou o Flamengo, que não teve dinâmica suficiente para girar essa bola mais rápido e conseguir encontrar os espaços, né? Faltou para o Santos, é verdade, pressão pós-perda de posse. É um Santos que não tem tanto essa característica ainda desenvolvida num trabalho muito curto do Kleber Xavier, né? Então, por exemplo, esse lance é até interessante. O Escobar chegar no fundo, uma bolaça do Neymar, a gente vai ver mais pra frente, tá? Aqui acontece a batida. Olha o Jorginho, num time como o Bahia, num time como o Flamengo, para o Flamengo, num time como o Palmeiras, num time como o Cruzeiro, esses times gostam da pressão pós-perda. E quando o cara domina a bola, depois que você perde essa bola, todo mundo vai tentar roubar essa bola. Os jogadores tentam abafar a jogada para que ela não siga, né? O Santos ficou tranquilo, apático, né? Tem muito espaço para sair, né? Até o Neymar, que tá aqui na marcação, não dá para esperar que o Neymar vai fazer uma pressão pós-perda excelente, tá? Mas o Neymar, ao invés de pressionar o Jorginho, ele vai descer no Arrascaeta. Ele prefere cobrir espaço do que, de fato, tirar essa bola na pressão. Prioriza mais a parte defensiva do que tira a pressão lá em cima. Exato. Aí o Arrascaeta faz o que fez com o Neymar aqui, e aí dá uma jogada de transição pro Flamengo. Dá uma situação de muita claridade. Por quê? É um Flamengo que não teve esse espaço ao longo de todo o jogo. Quando encontrava o bloco baixo do Santos, não tinha esse espaço. Na transição, ele conseguia ter espaço e conseguia ter boas chances de gol. Essa jogada foi interessante. Até o Arrascaeta vai fazer o cruzamento e o Luan Pérez consegue cortar. Mais uma vez, o Santos tentava sair. Aqui domina a bola o Danilo. Ó, 3 jogadores próximos da jogada. Você pensa, pô, vão saltar os 3 caras para fazer essa pressão e tentar retomar essa bola. Que nada, cara. Até o David Washington faz menção de que vai tentar atrapalhar o Danilo. Ele encontra o passe e aqui o Jorginho domina. Sem marcação. Mas muitas vezes talvez a orientação até seja recompor essa linha. Mas aí que tá. É exatamente isso. Só que aí gerava a transição. Até esse lance não é uma jogada tão clara, mas uma jogada de transição pro Flamengo. Ainda assim, né? O principal do Santos, a questão não era roubar alto. A questão não era roubar logo depois de perder a bola. A questão era ter a pressão, ter o bloco baixo, ter um time bem postado defensivamente e a partir do momento em que roubar, se conseguir roubar um pouquinho mais alto, aí transiciona. E é importante salientar, né? O David Washington como segundo homem de pressão. O cara numa segunda linha mais do que numa primeira, porque na primeira tá o Neymar. Mas isso justifica a escalação dele, né? Até nessa partida, por exemplo, a última partida em que tinha o Neymar foi contra o Botafogo, que ele foi expulso. Sim. Nesse jogo, o Neymar jogou como falso 9 e jogou o Roleiser. O Roleiser estava suspenso, daí teve outra partida e agora parece que o Roleiser estava suspenso. A escolha pelo David Washington faz muito nesse sentido da questão física de você transicionar. Você marcar pelo Neymar e na transição você conseguir escapar. Você aparecer na frente do Neymar para dar o passe. Né? Não tinha como você fazer isso com o Tiquinho, por exemplo. Não tem como, concordo. E é exatamente o que acontece aqui. O David Washington vai roubar essa bola, ela vai ficar com o Neymar e aí o David Washington acelera para dar a opção de passe. Até a bola no Guilherme era melhor, viu, William Borges? Mas o passe também foi do achei. David Washington e a batida cruzada foi interessante. É um Santos muito direto e estava orientado a jogar dessa maneira. Aqui uma saída de bola no tiro de meta, né? Ó a pressão do Flamengo. Flamengo lá em cima. E aqui o Souza até
sinaliza, né? Não joga longo, tira essa bola aqui. Diga-se de passagem, fez uma boa partida, viu? Também achei, bem interessante, né? 4 jogadores para saída, com os 2 volantes e o Neymar como um meia esquerda, tá? Isso é importante, o Neymar sempre mais à esquerda desse meio campo. O Luan Pérez vai ligar longo essa bola, vai fazer um lançamento de perna esquerda, a bola vai conseguir ser sustentada pelo time do Santos, né? Vai sobrar com o Neymar. E aí, meu amigo, aí é criatividade. E é um jogador que tem muita qualidade para fazer isso. De perna esquerda mesmo, tá? Uma fatiada para colocar o Guilherme em boa condição. Mais um lance em que o Santos consegue, de maneira muito direta, gerar uma transição, gerar uma jogada de perigo. O cruzamento é bom, o Rossi tira de soco, o Neymar livre de marcação na entrada da grande área, bate bem na bola para girar um escanteio. Então, é muito direto o Santos. É bloco baixo e ataque muito direto. Esse é o lance do gol. O Santos posicionado num bloco médio. E o Neymar descansando. O Neymar descansando, o Santos consegue roubar essa bola. E aí, o que é interessante, né? O Guilherme vai dar essa opção para o jogo direto, o passe vai sair e vai ser bem feito. O Guilherme, nessa jogada de 1 contra 1, consegue ter boa qualidade. 2 contra 2, atacando a última linha do ataque do Santos, da defesa do Flamengo. O passe do Guilherme é bom. E aí é o Neymar, né? Aí o Neymar ali, contra 3, 4 caras, não tem problema. Gira fácil e faz o gol de perna direita. E esse momento do vídeo, William Borges, é de apreciar. É de entender o que faz do Neymar um jogador tão diferente, mesmo mal fisicamente que ainda está. Já está melhor, mas ainda está mal. Ele mesmo falou sobre isso na coletiva, Claro. na entrevista pós-partida. Exatamente. E assim, como facilitador, o que a gente tem falado desde a chegada dele, como facilitador, não tem como comparar ninguém ao Neymar no futebol brasileiro, tá? E é o que ele faz com muita qualidade. Nesse lance, né? Meia esquerda, tá? Um armador mais à esquerda do campo. Coloca a bola por lá, dá o gato, se movimenta, dá a opção de passe, se movimenta aqui as costas do Jorginho, dá a opção. Encontrado, tem espaço pela meia esquerda. Mas ele fez o desmarque, né? Exatamente. Ele é muito inteligente, ele é muito diferente do que é o futebol brasileiro. E o passe é muito bom com o Guilherme. Essa bola de perna esquerda é sacanagem, tá? Que foi o que gerou o contra-ataque. Que foi a jogada mas anterior, quanto sim. ele clareou e abriu o campo, é como você falou. Ele, bem fisicamente, não tem como parar. A gente tem pode comparação. entrar nas discussões sobre se o Neymar vai conseguir a melhor forma física, mas a qualidade dele é indiscutível, é gênio. Não, é indiscutível total. Aqui, mais uma vez, meia esquerda, ele com a perna direita consegue enfiar uma bola muito difícil, tá? Para a chegada do Souza no fundo e um cruzamento bem feito, né? Assim, é um jogador que é muito diferente. Ele é um jogador que, cara, ele pode não estar bem fisicamente, como não tá. Mas com a bola no pé, ele é gênio. Ele é um cara extra classe, ele é um cara de classe mundial e sempre foi. E assim, até se aposentar será esse cara, tá? A grande questão nisso tudo é que ele vai trabalhar como facilitador no Santos. Então ele precisa, nesse jogo direto, ter a opção, ter os caras ultrapassando. E se ele tiver, se o cara conseguir fazer uma boa ultrapassagem, ele vai encontrar. É simples. É que o único problema é que você precisa ter um esquema para ele, como foi essa partida. Esse é o ponto. Você enfrentar um adversário que talvez seja o mais forte do futebol brasileiro no momento, e você precisava de um esquema de marcação muito forte, porque era o melhor ataque, é o melhor ataque da competição, Sim. e também para facilitar essa bola chegar nele, mas ele precisava descansar para ter a qualidade para jogar. É. Essa é a questão, você conseguir encaixar o time em torno do Neymar, mas a partir do momento que encaixa, O ponto é exatamente esse. É um esquema defensivo muito bem montado pelo Kleber Xavier, que consegue amarrar o Flamengo de muita criatividade, muita ferramenta ofensiva, mesmo marcando com 9 e não com 10. O Neymar fazia só a sombra por ali, né? Então, assim, é um aquele esquema miguezinho muito no bem balanço montado. aqui, né? Exato, um esquema muito bem montado, um time muito coeso, a atuação individual espetacular de vários jogadores do Santos nessa partida. E aí você marca bem e dá a opção, você potencializa o que o Neymar pode fazer nesse estágio da carreira. Sensacional a atuação do Santos, assim, é um recado muito interessante de um time que vinha penando no Campeonato Brasileiro, mas que começa a mostrar um princípio tático, consegue mostrar nesse momento algumas questões táticas importantes e interessantes com o Kleber Xavier. E assim, se mantiver esse nível, o que não dá para manter, porque nem todo time vai gostar tanto de ter a bola como é o Flamengo, tá? Isso é importante colocar, mas se mantiver esse nível de competitividade, o Santos tende a crescer na temporada. Mas eu acho que daí é até mais fácil de você montar o time para jogar em torno do Neymar, sem essa obrigação tanta defensiva. Acho que até facilita um pouco. E o Santos, que vem se movimentando até por essa janela de transferência, tende a se recuperar na competição, e nessa campanha de recuperação o Neymar é extremamente importante. Batido o martelo? É isso, depende do Neymar, mas é isso, batido o martelo. E você, torcedor do Flamengo, e você, torcedor do Santos, o que achou da nossa análise? O que achou do nosso canal? Se inscreve no canal, curte, compartilha e se torna membro, que isso ajuda muito a gente. É isso, com a sua ajuda a gente vai continuar trazendo cada vez mais conteúdos de vários times do futebol brasileiro. É isso, até o próximo vídeo.